Fala pessoal, então vamos seguir aqui com a nossa revisão das grandes navegações, portanto a expansão marítima europeia. Perceba que a gente já tem aqui uma imagem, uma ilustração do navio português, porque eles foram os pioneiros, né, nas grandes navegações, ok? Pessoal, a gente tem aqui os descobridores, né, coloquei entre aspas, porque já haviam povos nos locais onde eles chegaram, mas teoricamente eles são vistos como aqueles que descobriram as terras para a Europa, para os países que eles representavam. Então, o Américo Vespúcio com a Itália, ele era genovês, certo? Mas a Itália ainda não era tida como um país, e o Cristóvão Colombo, que representava a Espanha, que já era um país unificado, ok? Qual que é o contexto então, pessoal? O que vocês têm que saber, afinal de contas? É a partir do século XV, tá? Finalzinho do XIV, já início do XV, um processo de expansão do capitalismo, ou seja, dos negócios, né? Da troca, da venda e da compra, certo? Tá? A moeda surgindo aqui, a moeda unificada dos reinos, lembra? Tudo bem? Então o rei vai unificar a moeda para poder fazer leis que beneficiem a burguesia, certo? E o seu reino, portanto, ficar mais rico, se desenvolver, ok? O contexto também da prática do mercantilismo, né, que eu já vou falar aqui no próximo slide, certo? Que também tem a ver com o capitalismo, é uma prática muito marcante dos governos absolutistas aqui durante as grandes navegações. E, pessoal, num processo de dissolução, ou seja, de dissolvimento, ou seja, pessoal, né, de derretimento do sistema feudalista. Então, ou seja, se antes a gente tinha vários feudos, agora a gente vai ter um reino unificado nas mãos do rei, ok? Então, unificação nesse sentido, pessoal, dos territórios europeus. Então, Portugal como pioneiro, a França, a Inglaterra e a Espanha nessa sequência, tá bom? Pessoal, qual que era a prática mercantilista que vocês têm que saber aqui, né? O que compõe a prática mercantilista? Basicamente, pessoal, eram esses quatro pilarezinhos aqui, ó, o protecionismo, o metalismo, o intervencionismo e a balança comercial favorável. Todos eles estão interligados. Por quê, pessoal? O protecionismo nada mais é do que proteger a sua economia, ou seja, você dá privilégio para os seus produtos ao invés de privilegiar os produtos de fora, estimular mais a venda dos seus produtos do que estimular a venda de produtos de outros países, ou seja, você, né, estimular que a população do seu país compre mais o teu produto do que o de fora, ok? O metalismo, ou seja, a sua riqueza é medida em metais preciosos, a riqueza da nação é medida em metais preciosos, ouro, prata, diamantes, por aí vai. O intervencionismo, que, ou seja, o Estado, o governo, o rei, portanto, ele interfere na economia, tá? Ele interfere bastante, ok? E a balança comercial favorável, que é você vender mais do que você comprar. Essa é a prática marcante aqui das grandes navegações, a prática capitalista do mercantilismo, tá bom? Isso aqui é bem importante. Então, pessoal, para a gente resumir expansão marítima portuguesa, que vai acontecer? A gente tem uma unificação precoce, então, né? Ou seja, né? Antes dos outros, Portugal unifica o seu território, tá? O espírito aventureiro de conhecer, certo? A burguesia empreendedora que tinha dinheiro, a gente tem o surgimento de invenções, que a burguesia patrocina como a bússola, por exemplo, os aperfeiçoamentos náuticos, né? A posição geográfica favorável dela, ou seja, a península, né? Banhada ali pelo mar, certo? Que vai culminar então, pessoal, no descobrimento do Brasil com a chegada de Cabral em 1500, certo? E dar início ao período pré-colonial. Quais eram os objetivos da expansão, pessoal? Especiarias, que então, aqui ó, tem canela, pessoal, mas tem lá pimenta do reino, né? Tem castanha, vários outros temperos, certo? Expansão do cristianismo, metais preciosos e novos mercados, novas rotas comerciais, certo? A estratégia era contornar aqui o continente africano, certo? Para chegar às Índias, e eles acabam chegando, na verdade, nas Américas, né? Porque o Mediterrâneo, que é essa porção aqui, ó, essa porção estava controlada pelos turco-otomanos e pelos italianos, ok? E aí, então, a gente vai ter a descoberta do chamado Novo Mundo para essas nações, certo, pessoal? Onde, a partir de então, eles vão começar a dividir os territórios aonde eles chegam, ok? Deixa eu só verificar aqui se nosso tempo não acabou. Não, não acabou ainda não. Tá, vamos lá então. Opa, de novo. Pessoal, então o que vai acontecer? Então, com a centralização política aqui de Portugal e da Espanha, eles vão se lançar ao mar, certo? A mesma estratégia, périplo africano sob o controle português, porque eles chegam ali na ilha de Celta, certo? Eles chegam primeiro ali à África, então eles começam a colonizar a África.